Salve, salve, rapaziada, é isso aí, está no ar, podcast Tá na Mira, o podcast do Sniper, é isso aí, um podcast onde traremos aqui, nesse estúdio aqui, várias personalidades, pessoas que têm um grande impacto na sociedade, para trocar uma ideia, trazer grandes conhecimentos, claro, e fazer aquelas perguntas que muitos gostariam de fazer, mas poucos gostariam de responder, é isso aí. Ratatatá, com sistema na mira, pronto para tirar. Está no ar o podcast Tá na Mira, forte abraço. E é o seguinte, para começar lançamento do podcast, vamos trazer aqui um cara. Veja bem, eu pedi aqui o casting dele, rapaziada, eu tive que anotar aqui porque o currículo é grande, cara. Então é o seguinte, o mano é rapper, compositor, já gravou 2 discos, dono do selo RI Fonográfica, escritor, ator, comendador social. É esse aí, o mano recebeu a medalha Juscelino Kubitschek em Brasília. Grande líder humanitário, empreendedor social, especialista financeiro, trabalhou em grandes multinacionais, 26 anos na indústria, é o CEO da empresa Abad, cursou 2 cursos, 2 faculdades, engenharia de produção, ciências contábeis, nas artes marciais, meu irmão, sexto dan de Kung Fu, mestre de Tai Chi Chuan, mestre de Qigong, grão-mestre de Wing Taekwondo. Wing Taekwondo é um estilo que ele criou, vamos ficar sabendo isso aí posteriormente, campeão mundial e criador do Instituto Saminchan de Terapias Orientais. Rapaziada, eu tô falando nada mais, nada menos do que César Sniper. Esse é o convidado da noite. É isso aí, Sniper, satisfação tê-lo aqui conosco aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Tá na Mira. Rapaz, vou falar um negócio pra você, meu. O Cash aqui me mandou aqui o que... as atividades que você tem, as suas conquistas, cara, realmente é algo assim surreal de se ver uma pessoa vindo da periferia, preto, pobre, ter uma superação tão grande como essa aqui, né, cara? Ser tanta coisa aqui, músico, trabalhar em várias frentes, né? É isso aí, uma satisfação aqui estar nesse podcast maravilhoso aí, o Tá na Mira. Salve, salve, rapaziada, boa noite para quem tá em casa, aqui quem fala é César Sniper, né? Queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui trazendo conhecimento e trocar uma ideia, né, bater um papo e tal, e quem sabe aí trazer alguma coisa aí, com certeza muito produtivo aí para todos que estão na sintonia aí. E mais uma vez, muito obrigado a você que está na sintonia e obrigado pelo convite aí, beleza? Beleza, maravilha, é isso aí. Já emendando já de primeira, rapaziada, umas perguntas aqui que muitos gostariam de fazer para você, né? Na verdade, assim, a gente tem várias curiosidades sobre várias personalidades, né? E é o seguinte, posso atirar? Sniper, falando assim exclusivamente dos rappers, né, brasileiros, né? A gente compara o rap assim com vários ritmos musicais. Nós temos o sertanejo, temos o funk. Bom, o Brasil é uma mescla de vários ritmos musicais, é muito rico musicalmente, né? Com relação ao rapper, você que é um rapper, né? Você acredita que o rapper chegou no nível de profissionalismo que esses outros ritmos têm? Por exemplo, você vai para um show, né, de algum ritmo, ele começa no horário, termina no horário. O que você acha sobre o profissionalismo dentro do rap? Então, com relação ao profissionalismo no rap, nós sabemos de todas as dificuldades que o rap passa, né? Não é fácil, né? O rap é um movimento de resistência, é uma música que vem de resistência, não tem a grana, né, que vários outros ritmos musicais possuem, né? Então nós sabemos de toda a dificuldade, até mesmo porque eu entrei ao rap justamente por isso, porque foi uma porta de saída, onde eu poderia falar várias fitas, podia colocar várias situações, e dentre eles, né, os assuntos mais eminentes que nós sempre tivemos foi as dificuldades sociais que vários preto, pop, favelado passam. Então nós sabemos qual que é a dificuldade que um rapper, que um DJ ou até mesmo um produtor. Então tem muitos manos que gravam em casa de um jeito, do outro, tal. Eu vim de uma geração que era muito mais difícil, né? Então hoje você tem um celular e tal, e você consegue gravar um videoclipe e tal, e fazer várias fitas, várias coisas. Mas uma coisa que muito, né, sempre me incomodou dentro disso que você está falando sobre o profissionalismo, cara, realmente, na minha opinião, falta o profissionalismo em alguns eventos, né? E assim, é um sofrimento, cara. Na verdade, vou ser sincero para você, o cara que tá no rap lá desde a década de 90 é um vencedor, é um batalhador, é um guerreiro, porque realmente, cara, você chegar num evento 10 horas da noite e você ir cantar 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã, já tira toda aquela inspiração que você tinha. De repente você vem com algo na mente, chega ali, vai esfriando e tudo mais, mas você tem que ser guerreiro, subir no palco, passar mensagem, passar ideia. Agora, a minha maior preocupação, cara, quando você fala em profissionalismo, é com relação ao nosso público. Então isso pra mim, ele sempre me incomodou, entendeu? Eu saí de shows muitas vezes, 5 horas da manhã tinha 4, 5 grupos pra tocar ainda, cara. Isso aí é surreal, cara. Então imagina, o mano sai do outro lado da cidade pra ir num show, certo?
chega lá 10 horas da noite, 11 horas da noite para ver o seu cantor preferido lá, o seu artista, prestigiar o seu artista, e seu artista entra no palco 7, 8 horas da manhã, mano, do outro dia, com o sol raiando. E a correria para voltar. Então, assim, isso, nesse ponto, o rap deixa muito a desejar, sim. É uma culpa nossa, correto? A gente sabe da dificuldade, mas com relação a horário, a gente não está falando de tecnologia, nós estamos falando de disciplina mesmo, em que vários outros ritmos musicais carregam e o respeito com o nosso público. Então, realmente, isso aí é uma falha muito grande que o rap sempre deixou. Certo, realmente. Então, assim, pelo que eu entendi, na sua opinião, existem bons músicos, né, uma grande produção, mas porém a estrutura de organização, né, desses eventos que acaba deixando a desejar e acaba assim, muitas vezes cansando o público e tal, e aí, isso aí deixa a desejar, correto? Já emendando, próxima pergunta para você é o seguinte, Sniper. Posso atirar? Falando dos rappers mais antigos, grupos que têm um recurso maior, a gente vê como os americanos, por exemplo, não que temos que ser exemplo dos americanos, mas eles têm um hábito de ter uma união, ou seja, um rapper lança o outro, que lança o outro, e ganham muito dinheiro com isso. Você não acha que os rappers brasileiros, né, poderiam de repente tomar como medida? Primeira coisa, você acha que os rappers brasileiros têm essa união? E segundo, se você não acha, o que você tem a dizer sobre isso? Sobre essa união que muitos rappers americanos têm de lançar um outro, mas a gente não vê isso aí claramente, pelo menos nos rappers brasileiros. Na verdade, assim, muito rapper, mano, não gosta de comparação com os americanos, né, parceiro? O cara chega, mas é com o americano, mas sempre foi. Sempre foi a nossa referência. Foi lá que começou tudo. Até hoje, a gente vê aí grandes rappers aí, que são empreendedores, deixaram até de ser rapper e viraram grandes empreendedores, né, cara? Então, assim, é claro que deveria, assim, existir uma grande união. Porque você não pode carregar o sentimento, estou dizendo que isso é de todos os rappers, existe uma união em várias bancas, mas de um modo geral o que acontece com o rapper, né? Ele batalha, conquista, ele conquistou, ele quer trilhar o caminho dele e infelizmente esquece que o mano que está lá atrás, lá está na mesma batalha e ele sabe do sofrimento que esse mano passou, ele sabe porque ele passou esse sofrimento também, tá ligado? Mas não existe, na minha opinião, não é nem dos união. Na minha opinião, é a visão do business mesmo, entendeu? Porque você tem a visão. Então você é um rapper, você está vendendo seu disco. Você tem a oportunidade de lançar um outro músico, cara, e você vai ganhar também desse músico. E se esse músico lança outro músico, ou seja, é uma cadeia que você vai ganhando. Então você vê aí grandes rappers aí, Dr. Dre, Eminem, The Game, Snoop Dogg. Então os caras realmente já abriu a mente já há muito tempo, né? Então, ou seja, existe uma união. Existe um porquê também, que é a divisão entre os raps americanos, West Coast, entendeu, cara? O leste e o oeste, fez com que se organizasse, tá ligado? Ou seja, eu vou ter que correr pelos manos do lado de cá. Mas, infelizmente, no rap não existe isso. Mas, na minha visão, é mais a questão de não ter a visão do business, né? Porque todo mundo tem que... Nós entramos militando, né, no rap. Podia ter a oportunidade de falar, de explicar e tal, pôr pra fora o meu sentimento. Né? Mas chega um momento que você tem que pagar suas contas, você tem que comprar um equipamento. Até para você lançar um disco tem um custo. Então, tem que ter uma visão de business. Sniper, eu percebi aqui, né, verificando aqui no seu cast, que você tem um currículo muito grande nas artes marciais, né? Pelo que eu pesquisei aqui, você já pratica há mais de 30 anos, né? Considerado um grão-mestre, criador de um estilo, né? E ser estudante de Kung Fu, a gente sabe que o Kung Fu é uma arte que, assim como outras, né, mas requer uma dedicação muito grande, né? Até mesmo porque o significado do Kung Fu é trabalho duro, corpo suado, né? Então nós imaginamos que para ser um lutador, a ponto de ser campeão mundial, você teve que ter uma dedicação muito grande, né? Então, gostaria que você falasse assim um pouco, né, sobre a sua carreira no Kung Fu, como que você chegou, né, a conquistar esse título mundial e falar um pouco sobre a sua carreira de Kung Fu, porque realmente é algo assim muito rico, né, quando se fala de artes marciais. O Kung Fu é um ponto muito importante na minha vida, né? Eu adentrei ao Kung Fu muito novo, né, na minha infância e tal, e para mim foi que construiu, que me ajudou a conquistar praticamente tudo na vida, né? O Kung Fu ele traz valores, né, como honra, disciplina, respeito, e traz algo que é muito importante, né, para se conquistar tudo isso aí, que é a dedicação, né, a determinação nas coisas. Então, como você falou, ser um mestre de Kung Fu não é fácil, né? O mestre de qualquer arte marcial não é fácil. Eu acredito que o Kung Fu tem um
como eu posso dizer, uma dificuldade maior, que são as armas tradicionais chinesas, né? Então você pratica outras artes marciais, você vai ter lá soco, chute e várias outras coisas. Só que aí você, dentro do Kung Fu, você tem que aprender armas tradicionais chinesas, como espada, lança, tunfo, ou seja, são mais de 123 armas no estilo que eu pratico e ensino, são 32 armas, né? Então chega um determinado momento, o aluno ele está ali, começa a ter muita coisa na mente, começa a estudar e fazer uma série de coisas, ele acaba desistindo. Então realmente não é fácil você ser um mestre de Kung Fu. Mas eu achei o equilíbrio dentro do Tai Chi Chuan, que é uma outra arte marcial que trabalha muito a mente, meditação e tudo mais, que me deu equilíbrio. E tem uma história muito interessante, né? Nos 2 primeiros campeonatos que eu participei, eu fui desclassificado por excesso de violência. Era um semi-contato, né? O Kung Fu que eu pratico é muito especialista em defesa pessoal, o Wing Chun e também o Tai Kwen, né? E eu fui desclassificado. Dentro de um workshop, eu conheci um mestre, um japonês, né? Ele, vendo a minha camisa de Kung Fu, falou: Kung Fu muito bom, energia externa. Tai Chi, energia interna. Se você juntar os dois, você se torna invencível. De bate-pronto, eu confesso que não acreditei muito nessa ideia, né, de você ser invencível. Mas eu achei dentro do Tai Chi Chuan, de trabalho de meditação e tudo mais, grandes filosofias taoístas, né, o equilíbrio para chegar a ser campeão paulista, brasileiro, pan-americano e ter a grande conquista que foi o campeonato mundial. Posteriormente eu vi que eu não conseguia lutar mais só uma arte ou uma ou outra, né, ensinar só o Wing Chun e tal. Então, na verdade, o Tai Kwen, que foi um estilo criado, né, e catalogado por mim, na verdade é uma junção dessas 3 artes, que é o Wing Chun, o Kung Fu Kuen Tao Chuan, Tai Chi Chuan e Qigong. Ou seja, o sniper, na verdade, luta uma coisa só, que é a mescla de tudo isso aí. Mas nada foi criado, na verdade. Ele foi nascendo de acordo com toda a carreira que eu tive na minha vida. Bom, realmente uma carreira invejável, né? A gente pode ver que eu particularmente conheço poucos lutadores que têm assim um currículo tão nobre como você dentro das artes marciais, né? E realmente é um grande exemplo, né? Porque a gente sabe que as artes marciais resgata a vida, resgata a criança, porque traz todos aqueles valores, né? Como valores fundamentais, né? Como a família, disciplina, honra, respeito e tal e tudo mais. Então assim, é realmente bem interessante. Mas eu posso atirar? A gente sabe que para ser um lutador, conforme eu falei, são necessários vários anos e vários anos de dedicação, né? E com isso, né, a gente percebe que são várias gerações que passam de lutadores, né? E a pergunta que eu tenho para trazer para você é o seguinte: você acha que os lutadores hoje, falando exclusivamente, né, do maior cartel que nós temos, né, o maior cenário que nós vemos hoje, que é o MMA, podemos citar o UFC, você acredita que os lutadores do passado eram melhores, eram mais cascudos? Você acredita que essa qualidade, né, de técnica ela foi reduzida com o decorrer do tempo? E por que você acha isso? Então, cara, eu acredito muito que para você ser um lutador, antes de mais nada, você tem que lutar como um guerreiro em uma guerra. Ou seja, eu tô lá para matar ou morrer, né, no bom sentido da palavra, vamos dizer assim, né? Eu acredito que as dificuldades que os lutadores tinham fizeram com que eles fossem mais cascudos, sim. Porque hoje em dia, cara, por exemplo, eu treinava, cara, dando soco em sacos de arroz, flexão em bloco de concreto e tal, era uma coisa muito caseira. E então, assim, os grandes artistas marciais vieram disso. Hoje, claro, com o tempo, tecnologia, tem vários aparatos e várias outras coisas, você pode ter uma performance melhor, né? Você ter uma condição melhor de treino, você vai ter uma performance melhor. Mas eu acredito muito que aqueles lutadores, principalmente no UFC, eu sinceramente há anos que eu não assisto mais o UFC, porque eu vejo ali que tem lutadores ali péssimos, que não sabem dar um soco, não sabem dar um chute, e vão lá no UFC lutar, e é um circo muito grande, porque o UFC infelizmente acabou sendo um palco de grandes business, né? Essa é a verdade, né? Muitos lutadores brasileiros foram injustiçados nos últimos anos, não tendo o direito de uma revanche automática, perdendo títulos questionáveis, né? Então, ou seja, o UFC infelizmente virou um grande circo de business, essa é a realidade. Então dá para se comparar com os lutadores ali da década do ano 2000, né? Por exemplo, até 2010, né, que você tinha grandes lutadores ali, Minotauro, Vanderlei Silva, Shogun e tantos outros lutadores, lá fora Sakuraba, Crocop, cara, uma infinidade de lutadores em que você via que a técnica era muito mais apurada, né, e principalmente assim, aguentava muito mais pancada, era muito mais cascudo. Então hoje em dia dá 1, 2, 3, 4 socos, o árbitro já intervém e pronto, acabou a luta. Claro, para preservar o atleta, isso é correto,
mas infelizmente nós sabemos que muitos, ou seja, a maioria que estão nos grandes palcos de lutas, infelizmente são os piores lutadores. Nos guetos, becos e vielas, aquelas academias mais rústicas, é onde estão os verdadeiros guerreiros e os caras mais técnicos. Certo. E bom, nós sabemos que o Kung Fu, né, ele traz assim na sua vertente algumas religiões ou filosofias como o taoísmo, o budismo, né, o confucionismo, né, e é uma arte que traz uma sabedoria muito grande, né. Então, só que nós vemos esses sábios, né, esses pensadores, né, como Lao Tse, por exemplo, Confúcio, de séculos, né, atrás. Na sua opinião, por que hoje, atualmente, não existe grandes pensadores, né, que poderiam ser grandes influenciadores na sociedade? Um fator muito forte, né, no Kung Fu que eu carrego são as grandes filosofias orientais, filosofias baseadas no budismo, taoísmo e confucionismo. Então eu procuro ensinar para os meus alunos, para os meus discípulos, procuro praticar essas filosofias que me ajudaram a ter uma grande sabedoria de poder gerenciar uma série de coisas dentro da minha vida, né? Infelizmente hoje os nossos jovens não têm tantas referências, né, como nós temos antigamente. Então tudo que a gente traz para eles de sabedoria está muito longe, está muito lá no passado e tudo mais. E infelizmente nós somos carentes sim de grandes pensadores. O meu mestre, ele deu uma vez ele falou uma coisa que é super interessante. Ele falou assim: a informática deixa o ser humano burro. E o que ele quis dizer com isso? De início eu achei estranho, mas o que ele quis dizer com isso? Hoje nós estamos de uma certa forma tão automática e tão dependente da tecnologia que hoje, se você pedir para qualquer pessoa que está fazendo aula de exatas, por exemplo, você pegar lá uma pessoa que está fazendo contabilidade, por exemplo, e falar para ela fazer um cálculo de vezes, de dividir, na mão, ele acaba não tendo. Ou seja, eu estou tão automático a usar o celular que eu acabo não tendo essa estimulação para eu ir além. Porque eu sei, olha, se eu precisar de um conhecimento, eu vou ali no Google. Se eu precisar descobrir alguma coisa, praticar alguma coisa, eu vou no YouTube. Então, ou seja, eu tenho ferramentas que infelizmente não fazem com que eu, né, utilize de uma boa forma. Não que isso seja mal, porém não existe um estímulo de eu mesmo parar, pensar, questionar e analisar. Opa, peraí, esse vídeo que eu estou vendo, peraí, isso aqui realmente é coerente? Então por isso que a gente tem várias pessoas que seguem. Então você vê, a pessoa tem 3 milhões de seguidores, 36 milhões de seguidores. Então seguindo o quê? Seguindo uma pessoa que vai aqui ou ali, desce, sobe, pá, vai numa loja, mas está seguindo. Então, ou seja, e você vê os grandes pensadores, por exemplo, não tem tantos seguidores. Porque, infelizmente, nós estamos numa era em que é mais fácil eu ter tudo ali de mão beijada do que eu mesmo ir lá e parar, analisar e pensar e criar alguma coisa diferente. Pois, Sniper, então, analisando a sua carreira aqui, né, você mestre de artes marciais, né, e aí fundou uma ONG, cara, te levando a ser, inclusive, condecorado como um comendador, cara. Então é algo assim surreal de você ver uma pessoa vindo da periferia, né, ser comendador, né? Eu particularmente, cara, eu só conheci a Avenida Comendador Santana aqui do Capão Redondo aqui, que tinha várias fitas ali na década de 90 e 2000, muito criminalidade, etc. Então, pô, e agora eu tô de frente com um comendador, líder humanitário, empreendedor social, que veio através desse seu projeto que foi criar a ONG Pequeno Mestre. Fala para nós assim, como que saiu essa ideia, de onde surgiu a ideia de montar essa instituição, né? Porque hoje a gente vê que tá espalhada por vários cantos, várias comunidades, com sede em outros municípios e tal. Mas como que surgiu essa ideia, né, desse projeto aí da ONG Pequeno Mestre? Pequeno Mestre, eu costumo dizer que ela não foi criada, né? Ela nasceu, né? O projeto Pequeno Mestre, eu comecei dando aula gratuita para crianças carentes do Capão Redondo, né? E elas iam lá todos os dias. Na verdade, assim, eu como mestre de Kung Fu, né? Por que ela chama Pequeno Mestre? Eu como mestre de Kung Fu, eu nunca vivi do Kung Fu, na verdade, né? Sempre ensinei e pratiquei por prazer, é uma filosofia, né, na minha vida. E aí eu dava aula numa academia próxima ao metrô Capão, e os moleques ali da comunidade ali da Vila do Sapo iam lá, né, e um perguntou para mim, na verdade a academia não era minha na época, né? Então ele perguntou assim: mestre, quanto que é para fazer a aula? Na época eu falei R$70. E aí você vê assim aquela decepção no olhar dele, né? E aí foi, só que todos os dias eles iam lá, porque o Kung Fu, como eu falei, chama muita atenção, né? Com as armas, lança, espada e tal. E aí na academia tinha uma parede de vidro, né? E era uma rua sem saída, essa localidade era uma rua sem saída, né? E aí eu estava dando aula uma vez, e eles estavam lá na rua, na frente da academia, e eles viam os movimentos que eu ensinava e praticavam na rua. Poxa, aquilo ali
bateu com uma espada, né? Eu falei, para quem quer realmente, né? Porque assim, a maior preciosidade que tem um mestre é poder ter a oportunidade de passar o conhecimento e aquele discípulo, aquele aluno, valorizar aquele conhecimento, né? Passar de mãos em mãos. Então aquele me tocou. No final da aula eu chamei eles, falei, molecada, você quer realmente, né, aprender o Kung Fu? Pô, quero tal. Aí eu falei, vou ver alguma coisa desse tipo. Aí eu perguntei pro dono da academia se ele podia ceder um horário no sábado, né? Mas, cara, era para dar uma aula, realmente. Para matar a vontade deles, eu achei que eles não iam querer continuar, né? E chamei eles, ó, sábado vocês vêm aqui, consegui um horário aqui e tal. Também não tinha falado pro dono da academia que eram vários dias, né? Então ele falou, não, ok. Vieram. Então de início era 3, nessa primeira aula já vieram 5. Então esses 3 já puxaram 2. Calça jeans, todos mal preparados para aula de Kung Fu e tal, vieram. Mas foi uma dedicação assim, cara, tremenda, que deu gosto de dar aula. Então eu acho que é uma coisa divina, pequeno mestre, porque eu lembro que eu estava conversando com o vizinho, né? Eles ficaram ali brincando na academia, eu conversando com o vizinho, eles foram embora, lá longe um perguntou, do nada, o mestre, sábado tem de novo, né? E eu não escutei direito, sei lá, falei, tem. E eles saíram correndo. Eu falei, poxa, eu não sei se eu vou ter horário de novo, né? E eu vou, né, esperar eles virem na semana para eu falar que não vai ter aula no sábado. Eles não vieram, cara. Eu sou um cara muito compromissado, principalmente com crianças, né? E aí eu conversei com o dono da academia e ele falou, não, beleza, você não vai sábado. Vieram 8. E aí começaram a treinar ali, tal. E aí, cara, me veio assim algo surreal, que eu nunca tinha passado assim na minha vida até então, dentro da arte marcial. Eu coloquei eles para fazer um aquecimento. E eu falei, eu não vou ensinar, eram crianças arredias, um chutava o outro, dava voadora no outro e tal. Eu falei, não vou ensinar para eles arte marcial agora na primeira aula, porque eles vão acabar machucando um ao outro, né? Mas eu já senti o primeiro impacto. Eu coloquei um aluno assim na base, né, para ver como que era a postura do soco. E eu percebi que ele baixava o braço dele tremia. E eu fiquei observando, falei, esse aluno tá passando mal. Eu falei, molecada, vocês antes de vir para cá, vocês têm que tomar café da manhã. Ele abaixou a cabeça assim e falou assim, na minha casa não tem café da manhã não, mas... Porra, cara, você... Num país tão rico, com tanta coisa, cara. As coisas nascem assim, ó, na pia, cara, na sua geladeira. Você ter criança que não tem um café da manhã é surreal, é um absurdo. Aí eu fiquei com aquilo na mente, eu falei, cara, não é um projeto. Eu não tinha nem nome pro projeto. Não tinha nem nome. Eu falei, é uma missão. Eu peguei como uma missão. Conversei com o dono da academia, as aulas continuaram. Em menos de um mês chegamos a 30 alunos. Eu não coloquei anúncio em nenhuma mídia social, que na época não tinha, isso é no ano de 2010, mais ou menos. Não tinha mídia social, não coloquei placa nem nada, e vieram 30 alunos sendo convidados por outros, e virou assim uma grande equipe. Essa é a realidade. E aí eu falei assim, eu preciso dar um nome para esse projeto, né? E um dia, cara, depois que eles já tiveram assim, um progresso muito grande, eu fiquei 6 meses tratando a mente deles, né, falando sobre disciplina, sobre honra, dando exemplos e tal. Eu consegui com que eles tivessem entendimento da transformação que eles podiam ser, morando no mesmo lugar, sendo quem são. E eu vi que foi uma transformação humana muito grande. Só que lá de fora da academia, um dia eu saí, eu fiquei olhando, observando eles treinar assim. Eu notei o quanto eu aprendi com eles. Então, ou seja, eles tinham um mestre, eu tinha 30 mestres. E daí isso é o nome do projeto Pequeno Mestre. Na verdade, a ONG Pequeno Mestre vem desse projeto, onde os pequenos mestres são as crianças da nossa sociedade. Pô, cara, é interessante. Muito interessante mesmo, né? Porque nós vimos, sabemos que dentro do Capão Redondo, né, cara, um bairro que na década de 90, né, foi considerado o bairro mais perigoso do mundo, né? Morriam-se mais pessoas dentro desse bairro, Capão Redondo, até mesmo do que das guerras da época, né, cara? E, poxa, ter um projeto como esse dentro do Capão Redondo, saber que está espalhado por várias coisas e fazendo tanto resgate de crianças, de família, como você falou, né, que seu núcleo, né, de apoio à família, realmente é muito gratificante, né? E tenho certeza que é bem merecido, né, tudo que acontece também. Andei também verificando, vendo algumas matérias também da Pequeno Mestre nos últimos anos, né, saindo nas grandes mídias, falando sobre entrega de alimentos, né, principalmente meio à pandemia aí, entregando aí toneladas, né, toneladas de alimentos, ajudando milhares de famílias, né, cara, nem centenas, mas milhares de famílias, e meio assim uma pandemia que realmente veio para mudar o mundo, né? Realmente assim, dá muito orgulho, né, saber que tem pessoas assim, né, e que trabalham, que fazem alguma coisa relacionado amor ao próximo, né? Mas posso atirar?
Zaib, nós sabemos que o Brasil ele acaba sendo um celeiro, é um dos países mais corruptos do planeta, né? Essa é a nossa realidade, nós vemos aí diariamente quantos escândalos nós vemos, né? Envolvendo políticos, envolvendo artistas, ou seja, infelizmente nós temos esse câncer, né, no país chamado corrupção, onde, ao meu ver, né, tá no gene, né, do brasileiro, né? Até mesmo porque nós fomos colonizados, né, aí de uma forma que foi uma exploração e não uma colonização, onde, né, os próprios brancos portugueses vinham aqui para levar as riquezas para fora do país, né? Diferente da colonização americana, eles vinham aqui para levar a riqueza, ou seja, saquear o país. Então a nossa colonização já começou totalmente errado desde o início, né? Com esses saques que tinham, né? E nós sabemos que uma das ferramentas, né, mais utilizadas para se lavar, né, dinheiro, né, é isso, né? Agora, com base nisso, você já recebeu alguma proposta de lavagem de dinheiro, seja de alguma organização criminosa, seja de grandes quadrilhas internacionais? Você, como presidente da instituição Pequeno Mestre, já recebeu alguma proposta de lavagem de dinheiro através da sua ONG? Infelizmente o nome ONG, ele está muito manchado no Brasil. Eu vejo aí, sabe, várias ONGs, cara, que infelizmente não merece nem ter o título que tem pelo que fazem, né? Foram criadas única e exclusivamente para lavagem de dinheiro. E comigo não foi diferente. Eu já recebi várias propostas, cara, propostas assim surreais. Já recebi uma proposta uma vez que dentre delas, uma que chamou mais atenção, o cara chegou, me chamou para uma reunião, ele e mais 2 pessoas, e falou assim, que tinha um navio de sal do Himalaia. Para ONG comprar um navio de sal. Cara, não é um container, é um navio do sal do Himalaia. E para eles, cara, eles sentam você na mesa assim, não, aqui, tá tudo simples, tudo fácil. Entra na sua mente e fala, não, é só isso, é só. E aí você vai ganhar X, Y, Z, e só valores surreais, cara. Para um cara como eu, que montei uma organização, onde a gente passa dificuldades financeiras todo mês a conta não fecha, que na época eu tirava do meu salário para manter, até hoje eu tiro do bolso para manter. Você tem uma oportunidade, você ter ali da noite pro dia 500 mil na conta, 1 milhão na conta, mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, cara, realmente você tem que ter um caráter muito forte. Então assim, várias propostas já vieram na mesa e teve uma delas, cara, que foi uma coisa assim impressionante, que você vai batalhando, mas eu sempre deixo Deus à frente de tudo. E aquele dia ele falou abertamente comigo, porque por um momento eu fraquejei. Eu conversei com o meu tesoureiro, conversei com alguns membros da diretoria, expliquei o que era, e ficou só de nós irmos lá no centro para bater o martelo. Eu lembro que eu estava no trabalho, eu falei, vamos, você aguenta puxar a cadeia? Você aguenta puxar a cadeia? Então beleza, então é o seguinte, a gente puxa a cadeia, nossos filhos mudam de vida, essa é a ideia. Essa é a vingança que nós vamos fazer contra o sistema. Nossos filhos vão ter outro tipo de vida, financeiramente falando. E beleza, aí me preparei ali. Quando eu tava para sair, cara, do trampo, para ir pro centro, uma mãe colocou uma foto no grupo da ONG, porque o nosso símbolo é um menininho com bastão. E aqui ele tem uma mão. Nós temos na nossa quadra isso aqui, um grafite gigante, cara. E ela colocou a foto assim, o menininho segurando na mão do Pequeno Mestre. O meu tesoureiro, ele é ateu, cara. Ateu. Liguei pra ele e falei, cara, isso pra mim é um sinal, nós vamos chegar. Ou pode ser que a gente não chegue, a gente pense financeiramente falando. Mas o nosso objetivo, desde o início, nunca foi ficar rico, foi transformar vidas. Então, como é que pode nós simplesmente lá acertarmos uma proposta e amanhã uma criança como essa, como várias crianças do país ou das quebradas que a gente vive, olha lá o Pequeno Mestre, olha o presidente da Pequeno Mestre sendo preso. Não foi para isso que a Pequeno Mestre foi criado, muito pelo contrário, foi para resgatar vidas, e Deus tem mostrado para nós diariamente, porque de lá para cá só foi progresso, só foi crescimento. E eu falo abertamente, cara, se um dia a Pequeno Mestre nunca vai deixar de existir, mas se um dia ela tiver que deixar de existir por qualquer fatalidade ou qualquer outra coisa, os meus filhos, as minhas filhas vão poder andar nas ruas com a cabeça erguida e não com vergonha, porque o pai dela foi preso por uma lavagem de dinheiro. Certo. Realmente é impressionante, né, cara? A gente vê quantas oportunidades, né, batem a porta, e realmente a gente sabe da dificuldade que é manter um projeto como esse, né? E de manter, né, essa questão do caráter, manter essa questão, né, de ser exemplo, né, para a molecada que está vindo aí, ser exemplo para outras pessoas também,
né, dentro desse cenário que nós vemos. Ou seja, não deixar se envolver, né, com o ambiente, né, e tentar fazer diferente. Realmente é algo, a gente sabe que é difícil, mas realmente você está de parabéns por isso. E uma segunda pergunta, posso atirar? Nós sabemos que os grandes projetos, né, imagina, né, você ter várias filiais, várias pessoas espalhadas em várias comunidades, isso dá um trabalho muito grande, né? Com certeza isso te toma tempo, né? E nós sabemos que um presidente de uma instituição não recebe por isso, né? A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: dentro desse cenário, você não acredita que de certa forma é cômodo, ou seja, não estou dizendo que está errado, mas você ajudar pessoas, você é um cara que veio da periferia, você batalhou, você estudou e fez várias coisas para ser um vencedor. Você não acredita que dentro das periferias existem vários aproveitadores, né, que se aproveitam dessas situações, não faz esse mesmo corre que você fez e simplesmente se contenta ali com de repente com um alimento, com uma cesta básica, com um kit de higiene, ou de higiene que seja? Ou seja, no resumo eu gostaria de saber, você não acha que é uma perda de tempo estar batalhando, correndo e ajudando pessoas desse perfil? Nós lidamos com social, a gente tem que ter uma mente muito firme, porque a gente vê vários ótimos exemplos da comunidade, mas nós vemos também vários maus exemplos, até mesmo dos moradores, né? Então, assim, quando você fala assim, pô, ajudar pessoas que não fizeram o mesmo corre que você fez, eu sei que tem pessoas que não tiveram oportunidade, e eu sei que tem pessoas também que são acomodadas. Mas nós que estamos no social, cara, a gente tem uma missão. A gente tenta filtrar isso para que os recursos cheguem sempre primeiro para aqueles que mais precisam. Então nós tivemos aqui, em meio à pandemia, nós entregamos toneladas de alimentos, 500 toneladas de alimentos nós entregamos. E nós recebemos na instituição pessoas que tinham piscina em casa, pessoas que têm 12 casas de aluguel, pessoas que têm um trabalho, né, autônomo, mas a gente sabe que na época estava dando dinheiro. E aqui eu não estou aqui para fazer acepção de pessoas. Na verdade, assim, eu tenho que fazer o meu melhor e acredito muito na lei do retorno. E a lei do retorno, ela não falha. Então, ou seja, eu sempre vou fazer o meu melhor. Essas pessoas que de repente não têm a consciência de que o fato dela vir aqui, pegar uma cesta básica, ela tendo o alimento em casa, ela está tirando de repente de uma família que não tem naquele momento lá. E quantas vezes eu já recebi aqui na instituição senhoras que vêm assim, atrás de cesta básica, e aí você fala, eu não tenho. Ela fica olhando para o horizonte assim e fala, sabe o que é, filha? Que eu não tenho o que comer hoje. E aí você faz um corte, você faz alguma coisa, fala, não é possível que eu vou deixar essa senhora aqui embora sem o alimento. Eu já tive situações, nós estamos no extremo sul da zona sul de São Paulo, Capão Redondo, de senhoras do Itaim Paulista, do outro lado da cidade, me achar aqui no WhatsApp e tal, filha, eu estou precisando de um alimento, fala, eu estou do outro lado da cidade. Mas se a senhora achar alguém ou conseguir buscar, eu vou ter um prazer de entregá-la lá no metrô Capão. A senhora não passa da catraca para a senhora não pagar uma outra condição. Mas eu entrego na coisa. A senhora vem? E vem, cara. E vem. Vem gente de todo o canto atrás de uma cesta básica. Agora, aquelas pessoas acomodadas, elas simplesmente fazem peso na terra. Essa é a minha visão. Porque eu não aceito que a pessoa fale assim, porque eu sou favelado, eu não tenho oportunidade. Tem. Quantas pessoas a gente vê vendendo coisas no farol, quantas pessoas chegam ali do outro lado e, você tem alguma coisa, você tem um para capinar, para pintar, tal. Mas infelizmente hoje isso acontece com a nossa juventude. A gente está falando de pais de famílias, mas hoje a gente vem de uma geração em que os moleques hoje não têm disposição. Não tem disposição de ser engenheiro, de ser médico, de progredir, de ter seu carro, ter sua moto, ter sua casa, ter sua família, viajar para outro canto, conhecer outros países. Infelizmente eles não têm essa gana, sabe por quê? Porque o único modo que eles veem é o crime. Eles não têm a paciência de estudar. Dá trabalho, mano. Você fazer uma faculdade, você falar outras línguas, dá trabalho pra caramba. Não é fácil, é difícil. Mas, infelizmente, eles não têm essa gana e não têm essa disposição. Muitas vezes aqui na instituição, eu que sonhava em fazer um Senai, por exemplo, do outro lado da ponte, graças a Deus conseguimos trazer para dentro da quebrada cursos profissionalizantes, cursos de línguas e tudo mais. Você abre a inscrição, cabe 30 na sala, você tem 11 inscrições, 15 inscrições. Das 15 inscrições, chega 3, 4. Então não é falta de oportunidade mais. Chega desse papo furado de que eu moro no Capão, o Capão é violento. Tem vários projetos sociais fora Pequeno Messi. Várias instituições, vários humanos que fazem o corre para trazer um progresso para a comunidade. O que falta é justamente
essas pessoas que infelizmente estão apenas fazendo peso na terra, tomar consciência, ir para cima, ter disposição e vencer. Aí sim, a gente pode chegar um dia e falar assim, a favela venceu. Porque eu não levanto essa bandeira de que a favela venceu a partir do momento que só eu venci. Não, César Sniper pode ter vencido, mas a favela tem muita luta pela frente ainda, parceiro. Falamos já sobre música, falamos sobre já artes marciais. E nós sabemos que você viveu um período dentro de grandes empresas, do mundo corporativo, viajou para outros países e tal. Fala um pouquinho assim como que é essa experiência, né, de um cara de comunidade, por exemplo, né, cursar 2 faculdades, né, transformar em um especialista financeiro, né. Também pesquisamos aqui que você fala 2 línguas, inglês e espanhol, né, fluentemente, né, coisa que o mundo corporativo te exigiu para que você chegasse até lá, né. Fala um pouquinho assim como que foi rapidamente essa carreira aí dentro do mundo corporativo aí de grandes multinacionais. A gente sabe da dificuldade que é você passar num processo seletivo, né, por exemplo, de uma grande multinacional, né. Essa parte de grandes empresas, né, foi um grande desafio na minha vida. Passei décadas lá. E comecei na indústria, né? Carregando tomate, descascando abacaxi, né? Posteriormente fui pro almoxarifado. E eu sou um cara que eu nunca quis ser acomodado com aquela mesma função há muito tempo, né? Então eu sempre ficava me incomodado ali de querer fazer o meu melhor para que fosse visto e automaticamente eu fosse promovido para de alguma forma ir, né? Mas eu comecei a minha carreira assim, né, dentro de uma indústria alimentícia e fazendo aqueles trabalhos de limpeza tal, e tudo mais. E realmente é uma coisa que eu me orgulho bastante, né, de ter conquistado várias promoções dentro dessas empresas. Fui uma pessoa dentro do mundo corporativo que não fiquei aqui e ali em grandes empresas, então consegui uma carreira muito sólida, né? Então empresas que eu fiquei mais de 10 anos, né, que me ensinaram bastante, fiz grandes amigos, né, e aprendi muito também, né? E o primeiro desafio foi justamente de questionar, né, algumas coisas dentro das empresas em relação a oportunidades e tudo mais, né? E aí eu comecei a receber os grandes desafios de ter que falar espanhol, de ter que fazer uma faculdade de engenharia, né? Então imagina, você estudar em escola pública e de repente você fala assim, para você ser promovido, você tem que fazer uma faculdade de engenharia. Então a gente sabe do preparo que nós trazemos nas escolas públicas, infelizmente, né? E depois, olha, você tem que falar inglês, depois você fala, olha, você sabe calcular 2 cargas elétricas no campo eletromagnético, mas você não sabe o que é um débito e crédito, você ir para a área de finanças e tal. Mas eu tenho assim grandes momentos dentro do mundo corporativo, né, que são as promoções, e ter tido a oportunidade de conhecer outros países, né, através de fazer projetos, de cursos e tudo mais. Então isso aí me deu uma grandeza, né, dentro da minha vida, né. Certo, poxa vida, realmente é uma grande carreira, né, 26 anos dentro do mundo corporativo, né, trabalhando em grandes empresas. Realmente é uma carreira assim bem construtiva, né? E serve até de exemplo, né, para essa molecada que está vindo agora, a juventude que está vindo agora, que de repente acha que não é possível, né, você conquistar tantas coisas assim, principalmente falando sobre trabalho, né, que a gente vê hoje em dia uma grande desmotivação, né, de jovens, de pessoas, né, de estudar, se empenhar, fazer um curso, né, ser um grande profissional e adentrar a isso, né, e consequentemente conquistar grandes coisas, né. Mas Sniper, posso atirar? Sniper, você que já esteve dentro do mundo corporativo, né, principalmente grandes multinacionais, você já sofreu ou você acredita que existe algum tipo de discriminação dentro dessas grandes empresas? É um assunto bem delicado. Você fala sobre discriminações dentro das grandes empresas e posso te garantir que existem e não são poucas, né? Então você deve imaginar assim, pô, o negro passou, não, mas não é só com o negro. É com a pessoa que é obesa, é contra mulheres, é contra homossexuais, é contra uma pessoa que tem um piercing, é contra aquele que mora na periferia. Então tem algumas histórias assim muito tristes dentro do mundo corporativo. Depois que eu peguei uma amizade maior, né, com uma grande gestão, você vai começando a entender como que funciona, né, uma grande empresa. E isso me levou realmente a sair dessas grandes empresas, porque eu cheguei um momento que eu comecei a ter nojo da gestão dessas grandes empresas. Mas é claro, não são todas. É claro que existem várias exceções, existem vários chefes, existem várias culturas. Então só para você ter uma ideia, eu trabalhava na indústria, conforme eu falei, e eu notei que na empresa não existia um negro na área administrativa.
Então, num grande evento tal, que estava tendo aqueles eventos motivacionais e tal, sobrou 5 minutos, a diretora de RH falou assim, alguém tem algum comentário, quer fazer alguma pergunta e tal? Eu falei, sim, gostaria de fazer uma pergunta. Por que não existe negro na área administrativa da empresa? É porque é uma cultura da empresa ou não existe negro qualificado no mercado? Eu quis dizer, não precisa ser eu, mas não é possível que não exista um negro qualificado no mercado. E só para você ter uma ideia, cara, um outro grande exemplo, numa dessas janelas que eu tive de uma empresa ou outra, eu levei meu currículo, né? Então já tinha um currículo muito bem estruturado. Eu estava lá, né, esperando o Red Hunter, né, vir para fazer uma entrevista comigo. Estava eu e um rapaz branco, né? Ele chegou na sala com o meu currículo na mão, foi direto para esse rapaz branco e falou assim, César, é você, né? É uma pergunta afirmativa. Então esse é um racismo encoberto que nós temos, né? Uma outra experiência, cara, que eu tive assim ridícula dentro do mundo corporativo, que aí me começou a fazer pensar, foi uma vez que eu fui selecionar uma estagiária, né? Meu chefe chegou para mim, primeira coisa, eu coloquei lá pedi para colocar os currículos nas universidades, né? Passaram um mês e não tinha candidatos, só tinham 3. Eu falei, mas como que pode você ter... Ninguém quer trabalhar numa multinacional como essa, né? E a analista de RH falou assim, não, mas é que eu coloquei na escola no Mackenzie, na PUC, na USP e na Oswaldo Cruz. Eu falei assim, mas e as outras faculdades? Não, a gente... Foi, peraí, isso é uma cultura da empresa, isso é uma obrigatoriedade ou é uma opção de vocês? Não, é que normalmente a gente só coloca nessas. Ou seja, aquele cara que estudou em outras faculdades, sei lá, o Unip, Anhanguera, FMU. E só para você ter uma ideia, cara, o meu diretor tinha estudado na FMU, tinha se formado na FMU, eu na Unip, e nessas faculdades não estava o currículo. Ou seja, essas pessoas não iam ter nem a oportunidade de participar do processo seletivo, cara. Só para você ter uma ideia. Eu no café com o meu chefe, ele falou assim, olha, não contrato uma mulher não. Mas por quê? Porque a gente fala palavrão, e aí ela pode se sentir deslocada e tal, e tudo mais, e etc e tal. Então vai vendo as barreiras que eles vão colocando, ou seja, a mulher não ia poder participar do processo, não ia ter a oportunidade. E eu não estou dizendo, cara, que você tem que ter cotas, que você tem que ter bolsas, que você tem que ter obrigatoriedade. Mas as empresas têm a obrigação de dar a mesma oportunidade para todos. Sem contar aqueles gerentes, né, que contratam pela beleza. Não, olha... Já cheguei a ouvir, cara, esdrúxulo assim dentro de empresa, do gerente falar pro outro, e aí, você viu o filezão que eu contratei? Esse é o palavreado que os caras usam. Então, ou seja, é contratado porque é mais bonito e não mais capacitado. Então, isso, cara, é de doer, cara. Certo, pode crer. E, cara, dentro do que, né, um bate-papo ali que nós estávamos ali, né, você me passou sobre a sua carreira, sobre toda a sua qualificação de tempos e tal, né, e... Você acredita, né, que tendo toda essa qualificação, né, dentro do mundo corporativo, né, por que você... a gente sabe que a gente trabalha em cima de promoções, de crescimentos e tudo mais. Você sabe que teve assim, uma ascensão financeira grande, né, ou seja, você tinha um salário, mas você não tinha o título. Por que você acredita que você não chegou a ser um coordenador, por exemplo, onde vemos dentro das multinacionais um CEO, CFO, que é como você falou, que era o seu objetivo dentro da empresa, ser um CFO, por exemplo, um dia. Por que você acredita que você não chegou a ser nenhum coordenador no mundo, né? Você sendo conquistar tantas coisas, por exemplo, na arte marcial, na música, mas dentro do mundo corporativo você não ter alcançado um cargo de diretor ou algo desse tipo? Então, com relação à minha carreira, cara, eu já ouvi isso aí algumas outras vezes também. Por que você não virou um CFO com tanta qualificação, um CFO, um diretor? Eu não cheguei a ser nem a coordenador. Então, você analisa comigo uma situação. Nunca faltei, sempre procurei dar o meu melhor, me qualifiquei, ter um bom relacionamento com todo, ou seja, tudo que uma empresa... E eu cansei de treinar estagiários e daqui a pouco o estagiário estava como diretor, estava como gerente e etc e tal. E eu fui notando aquilo ali, fui barreiras. O meu salário ia aumentando, mas o meu título ele nunca ia seguindo. Então o que a empresa te faz? Isso é um grande toque que eu quero dar para vocês que estão adentrando no mercado de trabalho. Ele te coloca em círculo. Então ele pega você e fala assim, olha, só o César consegue fazer esse projeto aqui para essa área. O César não conhece nada nessa área.
vamos dizer, você vai para o almoxarifado. Depois que você domina totalmente o almoxarifado, a empresa inteira está vendo que o cara preparado para ser o coordenador, o diretor do almoxarifado, o diretor de logística ou qualquer coisa que seja, ele te leva para uma outra área. Ah, não, agora você vai para atividades operacionais, onde você não entende nada. Aí você fica 2 anos ali, aprende, se dedica, estuda. Quando você está pronto para ser um coordenador daquela área, fala, não, agora você vai para custos. E aí você não entende nada de custos. E aí você vai, se dedica, e é assim que acontece. Então, ou seja, é algo muito mascarado, né, que acontece. Isso aconteceu comigo, aconteceu na minha carreira. Até que um dia eu fiz um questionamento para o meu chefe, ele não soube responder. Cheguei para ele e falei assim... Fulano, você que está há 25 anos dentro dessa empresa. Na oportunidade eu tinha 8. Você que está há 25 anos de empresa. Você já conheceu um diretor, um CFO negro? Ele falou, não. Então, um gerente, um coordenador. Você já conheceu um coordenador negro? Ele passou a mão na cabeça e falou assim, pô, César, realmente eu não conheço. Eu falei, então o que eu estou fazendo aqui dentro dessa empresa? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair pela mesma porta que eu entrei, correto? Até quando você precisa do meu trabalho aqui, para que não te deixar você na mão, eu sair pela mesma porta que eu entrei, da mesma forma que em todas as empresas. E aí foi datada a minha saída do mundo corporativo. E foi assim a minha trajetória. E é isso aí, queria agradecer a presença do César Sniper. Puta ideia de 1000 grau, conhecimento de 1000 grau. Espero que você aí tenha gostado. E é isso. O pique das entrevistas vão ser pessoas que têm um impacto muito forte dentro da sociedade, trazendo um grande conhecimento. E é claro, rapaziada, fazendo aquela pergunta que é o seguinte, fica atento, porque eu fizer assim, ó, posso atirar? Vai vir aquela pergunta que você aí gostaria de fazer. É isso aí, fica na sintonia. Podcast Tá na Mira do Sniper, vai todo sábado às 18 horas, fica atento, se inscreve lá no canal César Sniper Oficial, vai subir lá nesse canal, hein? César Sniper Oficial, Tá na Mira, o podcast do Sniper. Muito obrigado a sua sintonia, muito obrigado a você que encostou, comentou, se inscreveu, um forte abraço, paz e resistência a todos. Com sistema na mira, pronto para atirar.